Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é 30 de agosto, sexta-feira. Participe do visual pelo nosso Facebook. E preste atenção no nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. E os outros destaques do dia são: o jovem morador de uma favela do Rio que ficou famoso na internet lança um livro sobre a luta pela paz no morro. E ainda a exposição O Mundo Luso Brasileiro, que apresenta documentos raros, como a nossa primeira Constituição Federal, com a capa banhada a ouro. O visual começa agora. Estabilidade, boa remuneração. Olha, motivos não faltam para quem quer optar por uma carreira pública, mas o caminho até a posse do cargo desejado pode ser longo, Cláudia. Para ter sucesso, estudo e dedicação são fundamentais. A duração de um curso preparatório para concursos é variável, 6 meses, 1 ano ou mais. O investimento, dependendo do grau de dificuldade, pode variar entre R$ 1.200 a quase R$ 10.000. O sucesso dos candidatos, além de planejamento, dedicação e foco, depende também de uma estratégia de estudo. Na preparação antecipada, pré-edital, o aluno talvez deveria se preocupar um pouco mais com as disciplinas básicas, que não tem chance de sair do concurso, que não tem chance de mudar, e menos com as disciplinas específicas, que são um pouco mais sazonais e são vulneráveis às alterações pertinentes de cada organizadora que elabora o concurso. Luciana estuda para o concurso da Receita Federal. Dedicação integral. Tem 1 ano que eu estou de licença. E aí sim eu estou estudando mais, com mais dedicação. No mínimo que eu estudo é 6 a 8 horas por dia. A motivação dos concurseiros é estabilidade no emprego e melhores salários. Meta que, segundo este diretor-geral de um curso, tem mobilizado os estudantes. Quanto mais focado e preparado e com um planejamento bem feito de estudo, uma organização de estudo bem feito, criando uma rotina boa, sem dúvida nenhuma você vai conseguir o sucesso mais rápido. Entre os autores que vão lançar livros na Bienal do Rio está Renê Silva. O estudante ficou conhecido por relatar pela internet a ocupação no Complexo do Alemão em 2010. O livro mostra a história das pessoas que ajudaram a mudar o perfil das comunidades da região. Em novembro de 2010, a polícia, com a ajuda das Forças Armadas, ocupa o Complexo do Alemão. O estudante Renê Silva, que na época tinha 16 anos de idade, colocava na internet informações detalhadas da operação policial e comentava como os moradores estavam acompanhando as transformações. Ele criou o jornal A Voz da Comunidade. Quando comecei era uma brincadeira, de escola, fazia um jornalzinho. E aí depois, com o passar do tempo, o jornal foi crescendo e foi virando uma coisa mais séria. A Voz da Comunidade cresceu, se transformou em um portal de notícias e tem atualmente cerca de 140 mil seguidores na internet. Agora, toda essa história virou um livro que vai ser lançado na Bienal. Ele conta o que mudou no Complexo do Alemão nesses 3 anos de pacificação. A Voz do Alemão foi escrito por Renê em parceria com a jornalista Sabrina Abreu. Eles retratam o cotidiano do Complexo do Alemão. Nas páginas do livro estão histórias de moradores que ajudaram a mudar o perfil da região. Como de uma professora de teatro, de uma professora de dança, de uma moradora do Complexo do Alemão que criou um grupo de modelos aqui da comunidade, o Favela Fashion, da Adriana da Empadinha, que ficou muito conhecida também. Ela ficou famosa vendendo empadinhas nas ruas do Complexo do Alemão. O trabalho ficou mais fácil depois da pacificação. As pessoas estão vendendo mais, estão empregando mais, então está muito feliz aqui, muita felicidade aqui para o povo. Mas o complexo ainda sofre com casos de violência. Recentemente, o incêndio que atingiu a sede do AfroReg também destruiu a redação da Voz da Comunidade, que ficava no mesmo prédio. Existe a suspeita de que o incêndio foi criminoso. Apesar dos problemas, Renê não desanima. Ele se prepara para construir uma nova redação. Muito otimista, e muitas pessoas daqui também são, que acreditam no potencial da comunidade e acreditam que vai dar certo. O discurso histórico de Martin Luther King completou esta semana 50 anos. A frase
Eu Tenho um Sonho foi um marco na luta contra o racismo nos Estados Unidos e também no mundo. Martin Luther King era um pastor evangélico e ativista na luta pela igualdade de direitos entre negros e brancos. A atuação dele impulsionou a aprovação da Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos de Voto nos anos 1960. Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. 4 anos mais tarde, foi assassinado aos 39 anos. Na Argentina, 3 autoridades militares da época da ditadura foram condenadas a penas que vão de 6 a 25 anos de prisão. Entre eles estão um ex-comissário de polícia e um ex-comandante do Instituto Militar. Os 3 foram acusados de crimes que incluem tortura, prisões ilegais e roubo. Eles trabalharam na base militar clandestina Campo de Mayo, onde milhares de presos políticos morreram. Em São Luís, praticar o xadrez vem reunindo cada vez mais crianças. A ideia de um jogo demorado e chato vem sendo superada. Para esses novos praticantes, o xadrez ajuda na concentração e no desenvolvimento da mente. As torres, bispos, cavalos e peões. Esta é uma cena que vem se tornando cada vez mais frequente nas escolas do Maranhão. Uns 3 anos para cá cresceu bastante, né? Tem um circuito escolar que tem pelo menos uma vez por mês. No último torneio, acho que nós tivemos cerca de 70 crianças. Então o nível aumentou bastante, tanto o nível quantitativo quanto o qualitativo. Pesquisas comprovam que a prática do xadrez auxilia na memória, na concentração, no raciocínio. Mas para essa turminha, o que é mais importante é que a prática seja muito divertida. Eu acho bem bacana, mas assim, eu não sei, vamos dizer que eu não jogo assim como um craque, mas eu tento jogar. Eu acho bem legal, porque aprimora a mente e tal, concentração. Quem não joga xadrez, acha que xadrez é um esporte muito demorado, muito parado, mas para crianças fica bem dinâmico. A gente bota o relógio, a gente diminui o tempo, a gente bota problemas para eles ficarem disputando um com o outro. E com um ritmo rápido acaba ficando bem dinâmico e acelerado. E para quem acha que o xadrez é complicado ao extremo e praticado apenas por gênios, essas crianças mostram o contrário. O objetivo é conseguir deixar o rei sem ter saída. Não pode comer, mas tem que deixar ele sem poder se mover. O nome disso é checkmate. Hora do esporte. O Campeonato Brasileiro volta a campo no fim de semana com expectativas dobradas, não só pela luta no alto da tabela, como na parte de baixo. A atual edição do Brasileirão é das mais equilibradas dos últimos anos, num autêntico sobe e desce na classificação que faz com que, após 16 rodadas, não se possa dizer quem realmente terá condições de lutar pelo título. O equilíbrio pode ser visto na diferença de apenas 5 pontos entre o primeiro colocado, o Cruzeiro de Belo Horizonte, e o quinto, o Corinthians de São Paulo. A distância para o último colocado é inferior à de anos anteriores, o que comprova a irregularidade das equipes. Nas 4 últimas posições, a presença de 3 times paulistas chama a atenção, entre eles o São Paulo, único tricampeão consecutivo na era dos pontos corridos. Ainda faltam 3 jogos para o fim do primeiro turno, mas, pelo visto, vai demorar um pouco para os melhores e piores começarem a se destacar na turma. Até a próxima! Adotivo, sobrinho, divórcio, viúvo. Uma oportunidade para relembrar as lições dos livros didáticos de história é a exposição O Mundo Luso-Brasileiro. Nela, o Arquivo Nacional apresenta fotos e raridades como a primeira Constituição do Brasil. Com capa banhada a ouro.
As relações entre Portugal e Brasil começaram no século XVI, com a colonização e se estendem até os dias atuais. Fotos e documentos que fazem parte da cultura luso-brasileira estão presentes nesta exposição. O que nós quisemos mostrar também, expondo documentos originais e que dialogam entre si, né, porque eles não estavam imediatamente reunidos, é que a história é um trabalho de escrita, de pensamento, né, uma construção e que nós sempre podemos revisitar e reinterpretar e conhecer mais sobre esses processos. A exposição também conta com documentos originais, como o Tratado de Paz entre Portugal e França, que estabeleceu o fechamento dos portos portugueses aos navios ingleses. Ele foi assinado em 1801 por Napoleão Bonaparte. É politicamente muito interessante e até emocionante de ver o quanto um pequeno reino fez política naquele momento, principalmente para salvaguardar seu império. O original da primeira Constituição brasileira de 1824, raramente exposto ao público, também pode ser visto. Na capa de veludo banhada a ouro, um brasão do país. Também fazem parte da exposição imagens do Brasil feitas por pintores estrangeiros, mapas de comércio e uma reprodução da primeira obra científica sobre a natureza na América Portuguesa. A mostra apresenta ainda um vídeo com imagens extraídas de livros raros, que descrevem a presença de holandeses no Nordeste brasileiro. E o visual está terminando. E a gente volta segunda-feira. Às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Tchau. Até segunda. Bom fim de semana.